Boa noite, seja muito bem-vindo à Rede, que prazer é ver você aqui com a gente hoje, que alegria é te ver com a gente, um dia tão quente, né? Você chegou, eu sei que você pensou duas vezes antes de sair de casa hoje, mas que bom que você venceu o calor e veio aqui e a gente pode juntos ouvir a palavra de Deus, juntos crescer com Jesus e para mim é uma alegria muito grande que a gente possa ter esse momento juntos, viu? Se você não me conhece, eu sou o Washington Júnior, um dos pastores aqui da nossa igreja e cuido da formação espiritual aqui. E nós estamos no meio dessa série de mensagens que nós chamamos Resoluções para um Novo Ano. Todo início de ano existe essa coisa dentro de nós, né? Que a gente para fazer planos, para projetar o futuro. E nós, como igreja, decidimos gastar um tempo, dar atenção a esse momento especial de início de ano para todo mundo e ajudar você a tomar algumas decisões importantes, a fazer algumas resoluções para esse novo ano, que eu tenho certeza que é importante a gente pensar nisso. É engraçado porque essa série que fala sobre planejamento, sobre resoluções, né, sobre planos para o futuro, no meio dessa série, deu para perceber que Deus tem senso de humor com a gente. Porque a gente estava fazendo planos e começando a organizar as coisas para tudo funcionar bem, mas no meio dessa semana, alguns membros da nossa equipe pastoral aqui da nossa igreja começaram a apresentar alguns sintomas. E eles tiveram que ir para casa. E a gente precisou reunir, tomar algumas decisões, porque foi um baita imprevisto para nós. Então, se você notar a falta de alguns dos membros da nossa equipe pastoral, é porque eles estão em casa, se recuperando desses sintomas. Nós cumprimos todos os procedimentos, graças a Deus está todo mundo bem. E no meio desses que se apresentaram sintomáticos, o Tiago Mates também estava lá. Ele testou positivo para a Covid no meio da semana. Está tudo bem com ele. Esse domingo com certeza deve ter sido muito difícil para ele, porque ele ama estar aqui e ele está trancado em casa, mas semana que vem, se Deus quiser, ele já volta. Então, se você se der falta de alguns outros pastores aí, é porque o pessoal está esperando os sintomas passarem. E é por isso que eu estou aqui hoje com você, para junto nós olharmos para essas resoluções que nós podemos definir para o nosso ano, para esse novo ano, tá bom? Então, a nossa série Resoluções começou com a primeira. O Tiago nos ensinou e nos desafiou a olhar para cima. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Com o sucesso da Netflix, não olhe para cima. Mas o que nós aprendemos no primeiro episódio dessa série é que não existe como uma vida de significado ser vivida se não tiver Deus como a referência. Se Deus não for a nossa referência, nós nos basearemos em nós mesmos, nas pessoas ao nosso redor, na história, na experiência, na intuição e com certeza esses não são bons referenciais para a nossa vida. Deus é o princípio de tudo e por isso nós precisamos olhar para cima. Essa foi a primeira resolução. A segunda resolução da nossa série foi o que o Tiago trouxe para nós semana passada, focar no essencial. Nós vivemos tão atarefados e nós temos tanta ambição de acumularmos mais responsabilidades, mais tarefas, mais qualidades, acrescentar mais linhas no nosso currículo. Nós estamos sempre dizendo sim para tanta coisa, na ilusão de acharmos que se nós conseguirmos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, talvez nós sejamos melhores do que nós somos hoje. Talvez nós alcancemos mais rápido os nossos objetivos, mas a constatação da própria experiência é que quanto mais coisas nós nos cercamos para fazer, talvez menos coisas nós conseguimos fazer direito. E nós aprendemos que uma vida nova só pode ser vivida aos pés de Jesus. Por isso a necessidade de focarmos no essencial, porque Jesus é o único que pode nos dizer o que realmente importa. E o nosso desafio é olhar para a nossa lista de tarefas, a nossa lista de preocupações e começar a abrir mão de se concentrar em tantas coisas para dar atenção ao que realmente importa. Jesus e a sua palavra.
Hoje nós vamos falar sobre a terceira resolução para um novo ano. E eu queria te convidar, junto comigo, a planejar com humildade. Então essas são as nossas primeiras 3 resoluções, nós temos ainda mais algumas das próximas semanas, mas nós queremos te desafiar, olhar para cima, a focar no essencial. Mas hoje nós vamos conversar sobre planejar com humildade. Eu falo planejar com humildade porque, se nós formos honestos, a pandemia, que a gente está quase já se desvencilhando dela, já começando a sonhar com um novo mundo, com algo mais normal, mais rotineiro, mais previsível. Se a gente for honesto, nós olharemos para trás, para esses últimos 2 anos, e a pandemia mudou muito a gente, né? A forma com que a gente se vê, se relaciona. Você anda na rua, vê alguém tossindo, você já dá um passinho para trás, assim de lado, né? Você fica tomando pastilha para a garganta não doer e você não falar que está com sintoma e não poder trabalhar, essas coisas. A pandemia mudou o nosso jeito de agir, de se relacionar, mas também mudou o nosso jeito de enxergar a vida. Eu costumo dizer que a pandemia foi uma experiência extremamente humilhante para a raça humana. Porque aquelas certezas sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o futuro que nós tínhamos, quando a pandemia chegou, ela puxou o nosso tapete e nos colocou no chão. Como pequenos, como frágeis nós somos, e nós tivemos que aceitar essa realidade. Mas nem todo mundo reagiu ou reage da mesma forma àquilo que acontece com a gente. E quando eu digo que a pandemia mudou a forma da gente enxergar tudo, eu estou pensando em pelo menos dois tipos de pessoas, ou 2 tipos de posturas, que nós assumimos diante do que a pandemia nos ensinou, que nós somos frágeis, que nós somos pequenos e que o futuro não é tão certo assim. Vamos ver se você se identifica com algum desses 2 tipos, tá bom? Por um lado, quando a pandemia chegou, ela te surpreendeu por completo. Você estava prestes a começar um grande sonho, talvez você planejava o seu casamento. Eu estou olhando para pessoas aqui que lutaram muito para se casar e tiveram que se casar dentro da pandemia, foi um caos. E diante de tantas incertezas, tem gente também que perdeu pessoas que amavam. Elas já não estão mais aqui com você e está difícil reconstruir a vida. A pandemia acabou, pegou muita gente de cheio. E diante dessa constatação, dessa humilhante experiência de não controlar tudo, muitas pessoas acabaram abandonando a decisão de planejar. Você já tem esse sentimento? Ou você começou esse ano meio desanimado com essa coisa de traçar objetivos? Porque, afinal de contas, se o futuro é tão incerto, se a equação da nossa vida tem tantas incógnitas, será que realmente vale a pena planejar? Será que realmente vale a pena colocar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso esforço em planos que ainda irão acontecer, sendo que o amanhã é tão incerto e talvez você, diante disso, acabou abrindo mão de planejar e você está meio tipo o epitáfio lá do Titãs, lembra? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Eu vou andar, eu vou viver, eu não quero colocar muita esperança em projetos, porque tanta coisa pode acontecer, então eu vou andar distraído por aí, tentando viver o melhor que eu posso e tomara que o acaso me proteja. Talvez você não curte tanto MPB, você não está igual o Epitáfio, você está mais tipo o Zeca, né? Você é mais do samba, o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu disse hoje de manhã que eu acho que eu tenho um sonho de encontrar o Zeca Pagodinho, tipo no aeroporto assim, e falar: ô Zeca, deixa a vida me levar. Se ele responder, vida leva eu, aí eu vou estar feliz. Me imaginou isso? Brincadeira. Se você não curte MPB, talvez curte samba, e está virando esse ano meio tipo, cara, é tão difícil planejar, então deixa a vida me levar, deixa o acaso me proteger, vamos vivendo, um dia após o outro. Você teve esse sentimento em algum momento? Será que vale a pena mesmo? E por mais que pareça ter alguma lógica esse tipo de vida, esse tipo de postura,
Nós sabemos lá no fundo que uma vida que não tem sentido, que não tem propósito, não faz sentido. Por que exatamente nos levantaremos de manhã? O que é que nos fará perseverar, lutar, trabalhar, se nós não temos sonhos, se nada nos leva adiante? Não. A Bíblia está nos chamando o tempo todo a planejar, a estabelecer metas. Na verdade, seguir a Jesus deveria ser uma decisão baseada no planejamento. Quando Jesus chamava pessoas para segui-lo, ele dizia assim: se você quer ser meu discípulo, você deve planejar, você deve considerar o custo, porque quem me segue precisa negar a si mesmo, precisa tomar uma cruz, que precisa abandonar todo mundo, precisa amar mais a mim mesmo do que os seus pais, do que os seus filhos, do que a si mesmo para ser meu discípulo, porque se você não amar mais a mim do que a você, se você não negar a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. E Jesus usa inclusive a ilustração de que para que pessoas que constroem uma torre fazem planejamento para ver se dá conta de construir. Reis que vão lutar uma guerra se planejam para ver se conseguem realmente lutar e vencer. Pessoas que seguem a Jesus deveriam avaliar o custo de segui-lo. A Bíblia o tempo todo está nos chamando ao planejamento. Nosso Deus é um Deus organizado e nos chama para planejar. É por isso que não faz sentido uma vida tipo Epitáfio ou Zeca Pagodinho, porque nós almejamos por construir coisas. Eu estou olhando para jovens aqui que querem se casar, acabaram de namorar e querem se casar. Esse sonho os faz prosseguir. Eu estou olhando para pais, eu estou olhando para casais que desejam ser pais, eles estão sonhando com isso, orando por uma gravidez, sonhando com uma família. Eu estou olhando para jovens que entrarão na faculdade esse ano, tem toda uma vida pela frente, são sonhos que nos movem, que dão direção aos nossos esforços. O planejamento vem por conta da necessidade de propósito que a nossa vida tem, e não dá para viver assim. Mas por outro lado, o que a pandemia nos fez, talvez não foi abandonar a necessidade de planos, mas foi tentar controlar melhor ainda tudo que nos acontece. Só um detalhe, falando em planos, o pastor Arthur parece que já está com data marcada para o casamento, viu? E eu disse para ele: Arthur, eu estou sentindo muito no coração que Jesus vai voltar esse ano, antes do seu casamento. E ele não gostou da ideia. Que absurdo, né? É só uma brincadeira. Porque o Arthur tem planos com a sua namorada, eles querem casar, isso está reunindo toda a atenção deles para um grande sonho. Amém. Mas se a pandemia não fez talvez você abandonar a necessidade de viver um propósito, fez o contrário com você. Talvez você foi tão surpreendido, talvez você foi tão machucado, talvez você foi tão desafiado com as incertezas e com os imprevistos que você se tornou um especialista em controlar as minúcias, os detalhes de tudo que acontece ao seu redor. E esse é você? Ela te tornou mais ansioso porque você agora quer saber exatamente o que está acontecendo com tudo que está te rodeando. Você quer saber exatamente o que o médico falou quando viu o exame da sua mãe. Você quer saber exatamente 24 horas por dia onde seu marido está, com quem ele fala, que horas ele volta, e se ele atrasar 5 minutos, você vai perguntar por quê. Talvez você olhe para os seus filhos e está desesperado, você não sabe com quem eles estão agora. E você está aqui no encontro da Rede, preocupado com o que está acontecendo lá fora, porque você acredita que a única forma de se proteger das incertezas da vida é controlando o máximo possível. E quanto mais você tenta controlar, mais você percebe que existem coisas incontroláveis e isso te deixa louco. Será que é assim mesmo que Deus quer que nós vivamos? Será que Deus quer que a gente abandone a necessidade de planejar? Será que Deus quer que a gente assuma essa empreitada de controlar todos os detalhes como se nós fôssemos Ele? A nossa terceira resolução da série Resoluções é planejar com humildade, porque Deus nos oferece um outro caminho para viver, que não tem a ver nem com um extremo, nem com o outro, mas com uma vida que ama, interage e se responsabiliza
a encarar a complexidade do futuro, dependente da vontade de Deus. E eu quero te convidar a ler comigo uma carta que é muito especial do Novo Testamento, a carta de Tiago. Tiago, o irmão de Jesus. Essa carta é tão importante que ela é considerada que ela é o livro de sabedoria, o Provérbios do Novo Testamento. Tiago está escrevendo para pessoas como nós, que têm desafios dos mais variados tipos, e existe um grupo específico de pessoas que Tiago está falando. O desafio da carta de Tiago, que Tiago tem ao escrever aquelas palavras, é ajudar cristãos, gente como nós, a aplicar a sua fé na vida prática. O desafio de Tiago é construir a ponte entre aquilo que nós cremos e o que nós vivemos. E quando ele conhece, ou ele se lembra de um grupo de pessoas que decidiu fazer um ótimo planejamento da sua vida, Tiago observou alguns erros daqueles homens e ajudou eles a não seguirem naquela direção. E é por isso que eu quero te convidar a ler comigo que Tiago escreveu no capítulo 4 da sua carta. Nós vamos ler Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 17, e diz assim, Tiago escreve dizendo: prestem atenção. Interessante, essa expressão, prestem atenção, no original, é quase um grito que Tiago está dando. Tiago está realmente chamando a atenção deles. Se a carta de Tiago tivesse uma trilha sonora, Tiago estaria dizendo assim: ei, prestem atenção. É para dar atenção mesmo. Ele diz: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Ali nós negociaremos e nós teremos lucro. E aí Tiago diz: como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Ele continua dizendo: o que devem dizer é: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou faremos aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É por isso que essa terceira resolução, planejar com humildade, para nós vivermos isso, eu queria te dar, baseado nesse texto de Tiago, 3 verdades para você se lembrar antes de planejar, ok? 3 verdades, baseado em Tiago capítulo 4 aqui, para você se lembrar antes de planejar, de fazer os seus planos. A primeira verdade que esse texto nos ensina é o seguinte: você não sabe de tudo. Essa é a primeira verdade. Olha o que Tiago está dizendo. Tiago diz assim: vocês estão dizendo aí que hoje ou amanhã irão a determinada cidade, ficarão ali um ano, vocês negociarão e terão lucro. Olha que interessante. Esses homens eram extremamente estratégicos. Eles seriam contratados pelas nossas empresas hoje no setor de planejamento. Eles tinham datas marcadas, tinham um prazo final, eles tinham uma boa ideia sobre onde seria melhor negociar. Eles estavam dizendo: hoje ou amanhã, então tinha data de começo, hoje ou amanhã nós vamos para aquela cidade, e não é à toa que nós vamos para aquela cidade, porque provavelmente eles fizeram uma análise do mercado, e eles perceberam que aquela cidade era um bom lugar para se fazer negócios, e eles tinham boas intenções, eles iriam para lá hoje ou amanhã, iriam para aquele lugar próspero, porque parecia um bom lugar para fazer novos negócios, e eles não só fariam negócios, mas no prazo de 1 ano eles teriam o lucro desejado. Uau! Provavelmente você passou os últimos meses juntos na sua empresa fazendo isso, mais ou menos. Talvez você passou os últimos meses com seu marido ou com a sua família, mais ou menos fazendo isso também. Estabelecendo metas, estabelecendo princípios, propósitos, e vocês começaram esse ano planejando um determinado lucro, que não precisa ser só financeiro, mas os seus objetivos alcançados. Mas o que Tiago está dizendo para esses homens é que eles não sabem de tudo.
E o destaque aqui que eu quero te mostrar é que ele diz: como vocês sabem o que será a sua vida amanhã? Nós sabemos que o futuro pertence a Deus, nós sabemos que o amanhã é incerto, mas nós não agimos como se nós não soubéssemos. A prova disso é que eu e você temos uma semana agitada pela frente, não é? Eu imagino que você já sabe muito bem o que fazer, o seu coração está lá, e você já planejou as suas próximas ações, mas em algum momento você se deu conta que você não sabe o que vai acontecer amanhã? E eu estava pensando nessa mensagem, nessa verdade que você não sabe de tudo, que eu não sei de tudo, e eu me lembrei de um episódio curioso na minha história, pessoal. Desculpa, tá? Eu não me aguentei, eu preciso mostrar isso para vocês, tá? Eu trouxe aqui um documento importante da minha vida, que é o meu projeto de vida. Sabe quando eu desenvolvi isso? Com 13 anos de idade. Uau! Eu acho que meu professor de filosofia, era aula de filosofia, não tinha o que fazer, devia ter fumado alguma coisa no dia. E ele falou: faz um projeto de vida aí, galera. E eu levei a sério esse projeto. Interessante, porque olhando para esse projeto, eu me lembrei de Provérbios, capítulo 19, que diz o seguinte: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Porque nós precisamos fazer planos, isso faz parte da nossa natureza. E engraçado que meu professor de filosofia um dia nos desafiou a fazer esses projetos, e eu quero compartilhar algumas coisas engraçadas que aquele jovem de 13 anos de idade, ênfase, 13 anos de idade, tinha sobre a sua vida, tá bom? Só para contextualizar você, eu sei que não dá para acreditar que eu já fui jogador de futebol um dia. Então, quando eu tinha 13 anos, eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte e eu estava construindo o meu sonho de ser um atleta profissional famoso, rico e tudo mais. Foi nesse contexto que eu escrevi essa história. Eu até trouxe uma foto aqui para te provar que eu já joguei futebol um dia. Eu sei que não parece, tá, gente? Mas esse foi o cara por quem a Laís, minha esposa, se apaixonou, tá bom? Ela viu que eu era uma pessoa muito promissora na vida. Então ela se apaixonou comigo, eu tinha 16, 17 anos, e eu era muito promissor, um rapaz muito, né? A gente sonhava em ir para a Disney todas as férias, e só depois que a gente se casou que eu disse para ela que eu ia ser pastor. E aí eu comecei a levar ela para acampamento missionário, essas coisas. Coitada, né? Mas nesse contexto de um sonho juvenil, um moleque de 3 anos de idade fez seu projeto de vida, e eu levei a sério o que o meu professor pediu para a gente fazer. Então, tem aqui o projeto para daqui a 5 anos, ok? É uma boa margem, 5 anos, como eu gostaria de estar daqui a 5 anos. E depois tem o projeto para daqui a 15 anos. Eu acho que nem terminou esses projetos ainda preciso terminar o que eu planejei. 5 anos, 15 anos, e depois eu fiz um cronograma anual do que vai acontecer naqueles anos. Lembrando, 13 anos de idade. Então eu separei esse projeto de vida lá, na minha 7ª série, em 3 grandes blocos, 3 grandes assuntos. O primeiro deles, estudos. Porque meu pai dizia que para jogar futebol tinha que estudar, então eu tinha que colocar estudo aqui, eu tinha que ter alguma resposta para os meus pais, né? O outro bloco era a vida profissional, era só sobre isso que eu falava e pensava. Mas tinha um bloco especial aqui. E eu não sei porquê, mas eu chamei esse bloco de amores. Tipo, amores, vida sentimental. Curioso o plural, né? Amores. E eu quero compartilhar com vocês o quanto nós não sabemos o que acontecerá amanhã nessa vida desse jovem de 13 anos. Vamos lá. Quanto aos estudos, olha aqui. Eu pretendo, com a permissão de Deus, permissão com C cedilha, tá bom? Então, ainda bem que era aula de filosofia, não era de português. Então, eu pretendo, com a permissão de Deus, me formar em uma faculdade de fisioterapia, ser jogador de futebol, estudar educação física em algum momento. Eu me formei em teologia, me especializei em aconselhamento bíblico e virei pastor. Não deu certo esse plano. Vocês são amores, tá bom? Vocês são amores. Olha a maturidade dessa pessoa.
com a vida corrida do futebol. No começo não dá para pensar muito em meninas. Cara compromissado com o trabalho, né? Nessa época, né, daqui a 5 anos, eu estarei com 18 anos e muito concentrado na minha carreira. 13 anos. Então, até um casamento que vai acontecer depois dos 21, eu pretendo me conservar para a minha mulher. Crente, pelo menos, né? Crente. Engraçado, porque 2 anos depois eu conheci a Laís e ela mudou os meus planos. Eu dei um jeito, né? E mais, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas interessantes que eu destaquei aqui no meu cronograma anual. Preste atenção, no cronograma anual, em 2013, eu disse assim, ó, em 2013, com 21 anos, eu quero estar na seleção, ser titular e quero estar sendo muito abençoado na área financeira e sentimental. E eu pretendo encontrar uma namorada e namorar com ela mais ou menos 1 ano, ia casar até os 24. Eu namorei 6 anos com a Laís. E a gente se casou, eu já tinha 22 anos. Nada do que eu planejei. 2014, você que chorou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, eu tenho a resposta. 2014, com os meus 22 anos, eu quero estar na Copa do Mundo. Ninguém avisou o Tite. Foi por isso que eu não fui. Talvez tudo seria diferente, né? Mas olha que legal. Eu quero estar na Copa do Mundo e levar a palavra de Deus aonde eu estiver. Parece que isso deu certo, né? É o que eu estou tentando fazer aqui hoje. E, uau! Isso tem feito sentido na minha vida. Enfim. Se você tiver curiosidade, depois você pode pegar isso aqui. Olha a pretensão. Pega essa. Em 2018, eu vou estar com 26 anos e vou estar no auge da minha forma física. Já com a experiência de vários títulos, e eu pretendo ser titular e capitão da seleção na Copa de 2018. Tá vendo? De novo. O Brasil já deveria ter ganhado 7 Copas do Mundo. A gente entendeu por que não. É da natureza do homem fazer planos. Isso deu sentido para a minha vida em algum momento. Mas quase nada deu certo. Quase nada foi do jeito que eu imaginava, mas eu fiquei feliz quando encontrei esse documento. Porque no final dele eu disse assim, ó, esses projetos são meus. Mas os projetos de Deus são bem maiores e melhores para mim. Valeu um A, vai. Pelo menos era crente o menino, né? Com 13 anos. Mas o que eu quero te mostrar é que faz parte da nossa vida sonhar com o futuro, faz bem fazer isso. E não só faz bem, mas Deus nos chama para planejar. Mas uma coisa é nós planejarmos como se a nossa vida dependesse de nós mesmos. Mas o fato é que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe tudo, você não sabe das coisas, e se você não sabe das coisas, lembre-se, Deus sabe, e essa é a nossa segurança. Não é que a nossa vida só será feliz ou bem-sucedida se os nossos planos se realizarem. Não! Se você não sabe de tudo, se você não sabe o que vai acontecer amanhã, e isso te deixa aflito, ansioso, com medo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus sabe, Deus está lá no seu futuro, Deus sabe o que vai dar. Ele nos prometeu nos ajudar, e o que você precisa não é saber o que vai acontecer amanhã, mas saber quem estará com você amanhã. E é por isso que, se é uma péssima notícia nós constatarmos que o amanhã não nos pertence, que nós não sabemos de tudo, a boa notícia é que Deus estará lá. Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus que conhece o seu passado, Ele é um Deus que sabe exatamente o que está acontecendo agora com você no seu presente, mas Ele é um Deus que também conhece o seu futuro. Ele sabe quais as notícias chegarão a você amanhã. Ele sabe quais são os planos que Ele mesmo tem ao seu respeito. Deus sabe de tudo. E para esse Deus que conhece os nossos caminhos, esse Deus que conhece o nosso futuro,
Nós podemos confiar nele, olhar para ele, se basear em quem ele é e ter a certeza de que nós não precisamos saber nada, porque Deus conhece tudo. Essa é a primeira verdade para você planejar com humildade. Lembre-se, você não sabe, mas Deus sabe. E isso é conforto, direção, alegria, segurança para nós. A segunda verdade para se lembrar antes de planejar é que você é vulnerável. Olha o que Tiago disse para aqueles homens. Ele disse assim, a vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Tiago está dizendo, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E mais, a vida de vocês é como uma neblina, é uma névoa que hoje, agora está aqui, mas imediatamente já vai embora. Vocês são nada. Vocês são um sopro, vocês são como a neblina. E se você acorda cedo, você tem essa experiência diariamente. Você acorda cedo e se dá conta, nossa, está muita neblina, o seu para-brisa está cheio dela. E parece como que numa questão de segundos, o sol se levanta e ela já não está mais ali. Então, por favor, amanhã, quando você acordar cedo, se lembre que você é exatamente como aquela neblina. Hoje está aqui, amanhã não mais. Agora existe, daqui a pouco já passou. E os seus planos e as suas necessidades, os seus desejos que parecem tão urgentes, tão importantes agora, numa questão de tempo já não são mais nada. A vida é como uma névoa ao amanhecer, que aparece e logo se dissipa, porque você é completamente vulnerável. A pandemia nos provou isso. Que por mais que nós nos considerássemos uma sociedade tecnológica e avançada, um vírus invisível simplesmente invadiu o nosso mundo, levou pessoas que nós amávamos, acabou com planos que nós fazíamos há muito tempo. Nós somos completamente vulneráveis. Você não pode proteger os seus pais. Você não pode proteger os seus filhos. Você não pode proteger as suas coisas. Você não pode proteger nem a si mesmo. E por mais que você se dedique, e realmente você deveria se dedicar, ser prudente e responsável, mas no melhor dos seus esforços para proteger tudo que você ama, você é completamente incapaz de fazer isso acontecer. Nós somos vulneráveis, nós somos tão frágeis. Uma unha encravada muda o seu humor. Você acorda de manhã e seu pneu está murcho. Um exame de rotina muda a direção da sua vida. Um telefonema de madrugada te parte ao meio. Uma conversa no RH acaba com a sua história. Uma confissão do seu marido parte o seu coração. Você é vulnerável. Mas por mais que você concorde com o que eu estou dizendo, a gente não anda consciente disso, né? Nós andamos dia após dia, nós nos relacionamos, nós vivemos como se fôssemos todo-poderosos, como se todos os nossos planos acontecessem do jeitinho que a gente quer que aconteça. Isso é tão verdade que quando as coisas não funcionam do nosso jeito, como que você reage? Como que você reage quando o seu marido chega atrasado e você tinha um compromisso? Como você reage quando lá no seu trabalho as coisas não funcionam do jeito que você esperava? Como que você reage aos imprevistos da vida? Como que você reage às dores da vida? Você já percebeu o quanto que nós nos incomodamos com esse futuro tão incerto e quanto essa vulnerabilidade que nós temos? O quanto que parece que não era para ser assim, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não te criou para que você vivesse como alguém que não é vulnerável. Pelo contrário, todos nós somos criados nessa condição de não sermos autossuficientes. Se existe alguém que é autossuficiente, que é todo-poderoso, é só uma pessoa, é o próprio Deus. Ele é todo-poderoso e é por isso que se a má notícia de hoje, de Tiago para nós, é que nós somos vulneráveis,
A boa notícia para você é que o Senhor nos protege. E por mais que isso não possa ser uma novidade para você, talvez isso faça com que a sua vida seja nova. A certeza de que Deus é quem nos protege, que Deus tem poder para nos guardar, pode mudar a forma com que você encara o seu futuro. Pode mudar a forma com que você encara a sua saúde, pode mudar a forma com que você lida com seus relacionamentos. Pode mudar a forma com que você lida com um futuro incerto, com as incógnitas na equação da vida. Porque se você não pode proteger a si mesmo, nem as pessoas que você ama, existe um Deus que pode. Existe um Deus que não só pode, mas existe um Deus que quer. E é por isso que Provérbios nos diz que torre forte é o nome do Senhor e para Ele corre o justo e ali está seguro. Deixa eu dizer uma coisa, você tem andado ansioso, você tem andado com medo, você tem andado receoso quanto ao futuro por perceber a sua vulnerabilidade, eu tenho uma boa notícia para você, Deus é a sua proteção. É por isso que um dos hinos mais famosos da história cristã é o hino de Martinho Lutero, que cantava Castelo forte é o nosso Deus, estrada e bom refúgio. Porque nele nós podemos confiar. O salmista dizia que muitas coisas o atribulavam, mas ele encontrou uma rocha que está segura e essa rocha é o Senhor. Você não pode proteger o seu casamento, você não pode sustentar as suas relações, elas não dependem da sua força, a sua força é insuficiente, mas deixa eu dizer uma coisa, você pode depender das forças de Deus. Ele te dará recursos, Ele te dará sabedoria, Ele te protegerá. Deus é a nossa fortaleza. E todos aqueles que não se refugiam nele viverão para sempre com medo e ansiosos, porque ainda não encontraram alguém maior do que eles para confiar. Mas Deus cuida de nós, e se você é vulnerável, a boa notícia é que Deus é soberano. Ele conhece todas as coisas, Ele te conhece, Ele sabe até mesmo os planos que Ele tem para nós. E eu me lembro de uma lição da minha mãe que me marcou muito, que minha mãe costumava dizer para mim, Júnior, Washington Júnior, né? Ele falava assim, Júnior, filho, Deus não joga dados, Deus joga xadrez. Deus é um Deus sábio. Deus é um Deus que não só conhece a nossa história, não só conhece o nosso futuro, mas como estrategicamente nos guia passo a passo para que nós o conheçamos, para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele, para que nós percebamos o quanto que a nossa vida não faz sentido se for baseada em nós mesmos, mas o quanto a nossa vida só tem sentido e significado quando é baseada em quem Deus é. Deus não joga dados, Deus joga xadrez, é um Deus estrategista e soberano. A primeira verdade para você planejar com humildade a sua vida é que você não sabe de tudo. A segunda é que você é vulnerável. Mas a terceira verdade que eu gostaria de compartilhar com você, baseado nesse texto, é que você é dependente de Deus. Tiago diz para aqueles homens que orgulhosamente estavam fazendo planejamentos e confiando na sua competência de planejar e não em Deus, ele diz assim, o que vocês deveriam dizer, ou o que vocês devem dizer ao planejar é, se o Senhor quiser. E é curioso essa expressão, porque a gente encontra ela por aí, né? Talvez você tenha esse hábito de falar assim, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou na rede hoje. Se Deus quiser, esse ano vai ser melhor. Aí a gente pergunta, e você vai confessar para sua esposa o que você fez? Não, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou. Você vai batizar, assim, se Deus quiser. Vou batizar, se Deus quiser. E aí, você vai tentar, está procurando emprego? Você acha que vai dar certo? O que você está fazendo? Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tiago não está ensinando a gente a ter uma expressão mágica para a gente usar quando estiver falando sobre o futuro. Muito menos um jargão para a gente se proteger misticamente das incertezas, se Deus quiser. Pelo contrário, muitos de nós usamos essa expressão, se Deus quiser, como um escape da necessidade de assumirmos a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre a consequência das nossas decisões.
essa coisa da vontade de Deus, de quem diz, se Deus quiser, como se estivesse vivendo na dependência de Deus, para muitos de nós, é na verdade uma forma de escapar de Deus, de não considerar o que Ele quer, de não buscar a sua vontade, mas se esconder atrás do acaso. Se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser o meu casamento muda, se Deus quiser essa empresa vai para frente, se Deus quiser os meus filhos me obedecem, se Deus quiser eu vou cuidar da minha saúde, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Deixa eu dizer uma coisa para você. A questão não é se Deus quer, não é a vontade de Deus, a questão é, você quer? Você quer? Talvez essa seja a pergunta mais importante hoje. O que você quer? Porque nesse escape, nesse esconderijo medroso da vontade de Deus, nós suprimimos a verdade sobre o que nós realmente queremos, sobre em quem nós realmente confiamos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Viver uma vida baseada na vontade de Deus não significa que você não está consciente da sua vontade. Deus não criou robôs, nem animais. Deus não nos fez animais para viver instintivamente ou intuitivamente. Deus nos fez seres para viver conscientemente, para agirmos, para decidirmos, baseado numa consciência renovada, segundo a vontade de Deus. Então, se você quer planejar, se você entendeu que você não sabe de tudo, que você é vulnerável, e que se você aceitou a realidade de que você é um ser dependente de Deus, deixa eu te contar uma história. Agora Deus quer que você assuma uma consciência que compreende a vontade de Deus e que vai na direção dela, custe o que custar. Talvez você escutou isso pela primeira vez na vida e você está se perguntando, mas Washington, como saber a vontade de Deus? E de fato, essa é uma pergunta importantíssima para nós, porque muitos de nós lidam com a vontade de Deus como se estivessem jogando cartas, ou tarô, búzios, de uma forma mística. Você já fez isso? Deus, se o Senhor quiser que eu namore aquela menina, me mostra, que dê tudo certo, que ela responda imediatamente no WhatsApp. Aí você envia. Não está online. Não é Deus. Ah, não está online. Respondeu. Uau, é Deus. Não, Deus. O Senhor quer que eu comece um novo negócio? Se o Senhor quiser, faça tudo dar certo. Se o Senhor não quiser, faz as coisas darem errado, eu vou entender que o Senhor não quer. Como você sabe que um obstáculo em qualquer coisa que você quer fazer é Deus dizendo não? Ou é simplesmente a complexidade da vida que exige de você esforço para vencer? Nós não queremos um Deus que nos revele a sua vontade. Nós queremos um servo, um batedor que impeça tudo o que nos atrapalhe, para que a gente viva o que a gente realmente quer. A gente não quer se responsabilizar em servir a Deus com fé e uma consciência renovada e limpa. A gente só quer alguém que faça acontecer o que a gente quer que aconteça, porque a gente tem medo de assumir a responsabilidade pelas nossas decisões e talvez no caminho fracassar. E talvez no caminho ter que terminar um namoro. Talvez no caminho ter que fechar uma empresa, demitir um funcionário, pagar uma dívida. Talvez perder alguns amigos. Talvez dizer para as pessoas, era uma boa ideia, mas não deu certo. É por isso que saber a vontade de Deus não é algo que a gente encontra, que a gente obtém de modo místico, jogando cartas ou brincando com Deus. Não. Deus é luz. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Deus não anda no escuro.
Pelo contrário, Tiago diz que Ele é o Pai das luzes, que não há sombra de variação. Deus é uma lâmpada acesa, Deus é uma luz eterna. E aquele que ama Ele, que anda com Ele, não anda no escuro, não joga cartas, não fecha os olhos, não joga dados. Pelo contrário, aquele que conhece a Deus e anda com Deus, busca conhecer o caráter desse Deus, busca compreender o que Deus quer de nós, e baseado nisso, para todas as coisas específicas que Deus não disse, porque Ele não disse com quem você deve casar, Ele não disse aonde você deve morar, Ele não disse qual roupa você deve vestir, e se Ele não disse isso é porque não importa. Isso cabe a você decidir. Por isso que nós somos seres responsáveis, conscientes, que fazem escolhas e que devem, nas escolhas que fazem, glorificar a Deus. É por isso que a vontade de Deus não é um alvo que você precisa fazer força para acertar o centro. Já ouviu essa expressão? O centro da vontade de Deus. Como se houvesse a possibilidade de alguém acertar a periferia da vontade de Deus. Quase a vontade de Deus. Quase o que Deus queria. Não é. Tipo, Deus queria que você casasse, mas não com essa mulher. Deus queria que você se mudasse, mas não para Indaiatuba, era para Valinhos. Poxa, errou um pouquinho. Não. A vontade de Deus não é um alvo que você tem que fazer força para acertar o centro. A vontade de Deus, talvez se a gente puder ilustrar, tem mais a ver com uma avenida, é uma rua. E por que é boa essa ilustração? Pelo menos foi assim que eu aprendi. Imagina uma rua. O ponto de partida são as nossas motivações. E independente do que você faça, aparentemente bom ou ruim, certo ou errado, se a sua motivação não for a motivação que agrada a Deus, não importa o que você vai fazer adiante. Um exemplo, você pode querer começar uma ONG que ajuda crianças carentes. Isso é muito bonito, não é? Isso é filantropia, ótimo. Mas se a sua motivação por trás desse empreendimento é enriquecer ilicitamente, ou provar para as pessoas que você é uma pessoa boa, essa motivação é errada, por mais que as coisas pareçam serem certas, então não é a vontade de Deus. Repense suas motivações. Mas se a sua motivação é honrar a Deus com o que você faz, é amar a Deus, é amar o próximo como a si mesmo, os 2 maiores mandamentos, se a sua motivação está certa, a linha de chegada, de partida é uma motivação certa, e a linha de chegada é o propósito de honrar a Deus com o que você faz. Então, por exemplo, casar é algo bom, mas casar pela motivação certa é a vontade de Deus. Então, se você quer se casar, mas você quer se casar porque acredita que o casamento vai te salvar de alguma coisa, ou você só vai ser feliz se tiver alguém do seu lado, isso é motivação errada, não tem a ver com Deus. Mas se o seu ponto de partida for uma motivação certa, e o seu ponto de chegada for o propósito de Deus, honrar a Deus, conhecê-lo e torná-lo conhecido através do que você faz, essa é a vontade de Deus. Mas deixa eu explorar melhor a ilustração. Nessa rua da vontade de Deus, não basta apenas ter a motivação certa, nem mesmo ter os propósitos certos, os ideais certos. Também é importante considerar os princípios da palavra de Deus, como guarda-reios, que nos garantem que nós não nos desviaremos do que Deus quer. Esses princípios que estão na lateral dessa rua são os mandamentos que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. É por isso que se você é jovem e quer se casar, ok, a motivação está certa, glória a Deus, o propósito é certo, maravilha. Mas se você não escuta os seus pais, você está infringindo um princípio bíblico, não é a vontade de Deus. Se você não santifica a sua sexualidade, não honra a sexualidade que Deus te deu, isso não é um princípio de Deus, não é a vontade de Deus para você. Se essa pessoa não ama o seu Deus, isso não é a vontade de Deus para você. É por isso que quando você parte do ponto de partida certo, idealiza o ponto de chegada certo e observa os princípios de Deus,
Querido, faça o que você quiser nessa avenida. Não importa a faixa que você usar. Quando você nasceu, Deus não olhou para o céu e disse, você nasceu um médico. Nasceu alguém que vai casar aos 24 anos e meio. Nasceu alguém que vai morar em Indaiatuba, enquanto não chegar lá não vai ser feliz. Nasceu alguém que vai ser pastor. Se não for pastor, os planos de Deus não vão se cumprir. Não. A consciência que Deus nos dá liberdade para tomar decisões dentro da sua vontade é o segredo para a gente planejar com humildade. E entender que a relação que Deus quer ter conosco não é mística e sombria. Pelo contrário, é cheia de luz e de liberdade. Por isso, não importa que profissão você vai assumir. Não importa que trabalho você vai ter. Não importa exatamente com quem você vai casar. Essas coisas você decide. Na certeza de que se você confiar ao Senhor os seus planos, consagrar, dedicar a Ele as suas ideias, se Deus se agradar, se Deus quiser, essas coisas acontecerão, Deus abençoará você. É por isso que quando Tiago está falando para aqueles homens, ele diz assim, se vocês deveriam dizer se Deus quiser, os planos de vocês deveriam ser baseados na vontade de Deus. Mas ele também diz, caso contrário, se vocês não viverem uma vida baseada na consciência da vontade de Deus, não tem outra vida para viver. Caso contrário, vocês estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. O que Tiago está dizendo é, ou a sua vida é baseada na vontade de Deus, em quem Deus é, ou inegociavelmente a sua vida será baseada na sua arrogância, na sua presunção. O pastor Hernandes Dias Lopes define presunção dizendo que presunção é viver como se nossa vida não dependesse de Deus. Depender de Deus não é orar de manhã antes de trabalhar. Depender de Deus não é falar se Deus quiser tudo vai dar certo. Depender de Deus é olhar para o seu futuro, olhar para o seu passado, olhar para o seu presente e se lançar nas mãos de um Deus que está contigo a cada dia, que um Deus que tem opiniões a seu respeito. E eu me lembro de uma história que me impactou muito do pastor Ricardo Agreste, vizinho nosso aqui em Campinas. Em um momento determinado da sua vida, o Ricardo conta que ele estava cheio de planos para uma nova igreja, ele ia plantar a Chácara Primavera. E ele fez um planejamento robusto, como seria a música, como os ministérios se organizariam, como seria a mensagem, qual seria o perfil dessa igreja. Ele tinha várias boas ideias, uma grande experiência, ele estava a ponto de começar. Mas me impactou muito saber que o pastor Ricardo Agreste, antes de plantar, de colocar em execução um ótimo plano, ele disse que enquanto ele estava lá planejando, sentado na sua mesa, ele percebeu Deus como se fosse alguém atrás dele, colocando a mão no seu ombro e dizendo assim, o que você está fazendo aí? E aí o Ricardo falou, eu estou planejando uma igreja. E aí Deus meio que perguntou para ele assim, posso dar algumas opiniões? Posso dar algumas sugestões para o que você está planejando? E diz o Ricardo que naquele momento ele se deu conta de que ele estava planejando uma igreja para Deus, sem consultar o que Deus queria. Isso foi tão marcante na vida dele que, segundo o Ricardo, ele guarda aquele rascunho até hoje em alguma gaveta. E vira e mexe, ele volta ali e se lembra de que mais importante do que os planos que ele tem para ele mesmo, ou até mesmo para a igreja de Deus, é importante considerar os planos que Deus tem para ele. Talvez você está aqui hoje cheio de planos, cheio de boas vontades para o seu futuro. Talvez você e sua esposa tenham definido vários objetivos para esse ano, para a educação dos seus filhos, para o seu trabalho, para as suas finanças. Talvez você tenha olhado para a sua reserva financeira e tenha dito assim, ok, chegamos lá, temos agora segurança. Eu espero muito que essa conversa que nós estamos tendo aqui te faça perceber que talvez Deus está no seu ombro dizendo,
Posso dar algumas sugestões? Posso te mostrar alguns planos que nunca passaram pela sua cabeça, mas que sempre estiveram no meu coração? Posso te mostrar o que eu posso fazer na sua vida e através de você? Porque todos nós, quando não planejamos, quando não olhamos para o futuro como se dependêssemos de Deus, somos presunçosos e vivemos como se a vida fosse baseada em nós mesmos. E por mais que nós não confessemos, no fundo do nosso coração, nós confiamos tanto na nossa experiência, na nossa intuição, na nossa força. E eu quero confessar para vocês, eu tenho acompanhado várias pessoas, casais, por exemplo, que depois de viverem episódios tristes na sua história, conseguiram se reconciliar, deram as mãos um para o outro, e com todas as forças lutaram por uma nova vida. E por mais que as intenções eram as melhores ali, a luta e a força que fizeram por uma nova história era baseado na competência de ser uma nova pessoa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós dependemos de Deus. Quantas vezes você pediu perdão para alguém dizendo assim: me perdoe, eu nunca mais vou fazer isso? Como se você fosse capaz de cumprir essa promessa. Como se a realidade que o seu coração é enganoso e que você é um pecador ainda não continuasse sendo verdade sobre você. Percebe? O quanto que as nossas atitudes são baseadas na certeza que nós temos da nossa capacidade. Mas Deus está dizendo hoje para mim e para você: não, para de confiar em si mesmo, para de confiar na sua força, para de confiar nas suas boas intenções, você não é capaz. Não é sobre você, não é sobre o que você consegue fazer, não é sobre os seus talentos. É sobre a minha glória, é sobre o meu poder, é sobre o meu plano. E talvez a história bíblica que melhor represente o que um ser humano é capaz de fazer, baseado na sua força, é a história da Torre de Babel. Você encontra isso em Gênesis capítulo 11. Gênesis tem 3 episódios drásticos que nos mostram aonde o ser humano pode chegar. O primeiro deles, Gênesis capítulo 4, a Bíblia nos mostra que o pecado do homem é tão grande que um irmão pode matar o outro, Caim e Abel. Dali mais adiante, a Bíblia nos mostra que nós somos tão pecadores que uma sociedade inteira é capaz de ser digna de ser lavada da terra. A história de Noé. As iniquidades daquele povo eram tamanhas que chegaram a Deus. E Deus disse: eu vou precisar dar uma limpada nesse mundo. E só sobrou Noé e sua família. Mas o terceiro episódio que nos mostra o quão pecadores nós somos e capazes de nos afastar de Deus é a Torre de Babel. Porque Deus, desde o Gênesis, está dizendo para os seres humanos: se espalhem sobre a terra. Eu fiz uma grande terra e eu quero que vocês se multipliquem, para que em toda a extensão da terra eu seja glorificado através das criaturas, dos seres humanos que eu criei. Então não é para se juntar, é para se espalhar, para tornar o meu nome conhecido por toda a terra. Mas esse povo, ao invés de se espalhar para tornar o nome de Deus conhecido, Gênesis capítulo 11 nos diz que eles fizeram um grande projeto. Eles desenvolveram uma excelente tecnologia para a sua época. Talvez seria a maior maravilha do mundo antigo, a Torre de Babel. E o desejo deles qual era? Se reunir, fazer uma torre que chegasse até o céu, para que o nome deles fosse conhecido por toda a terra. É por isso que se você pesquisar no Google Torre de Babel, você só vai encontrar imagens de prédios que não foram concluídos. Só até arrepia os arquitetos e os engenheiros da nossa igreja. Porque esse projeto, quando Deus olhou do céu, Deus disse: não. Isso é tão especial porque Gênesis capítulo 12, um capítulo depois, nós temos a história de um Deus que escolhe alguém que não é ninguém, Abraão, e promete para aquele homem incapaz fazer dele, da sua família, instrumento para que toda a terra conhecesse quem Deus é. Planos presunçosos que Deus faz fracassar. Pessoas dependentes que são úteis nas mãos de Deus.
escolha o seu lado. É por isso que Tiago nos ensina a planejar humildemente, como um eco do que Provérbios capítulo 3 disse: confia no Senhor de todo o coração. Confia no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer e Ele mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e se afaste do mal. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que a nossa vida seja uma eterna busca por vivermos aquilo que Deus quer, uma eterna luta para nos afastarmos do mal, mas uma profunda confiança de que nós não estamos sozinhos. E é por isso que, se você depende de Deus, deixa eu te encorajar nessa noite, dizer: confia nele. Confia que se você obedecê-lo, Ele estará contigo. Confia que essas incertezas do futuro não são páreo para Deus. Confie que esse Deus é bom. Eu fico lembrando dos discípulos, quando Jesus os enviou para pregar o Evangelho para todo mundo, eles estavam morrendo de medo, eram muitas incertezas, eles iriam muito longe, talvez perderiam a família, seriam açoitados, mortos, perseguidos, mas quando eles estavam no ápice do seu medo, ou quando ouviram o chamado de Jesus, Jesus disse para eles: eu estarei com vocês, até a consumação dos séculos. É por isso que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos eu não sei se o seu cônjuge estará com você amanhã. Eu não sei se os seus filhos estarão como você deseja que estejam amanhã. Eu não sei se a reserva financeira vai estar lá. Eu não sei se a sua saúde estará lá, mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus estará. Ele estará lá. Ele estará lá. E isso é tudo que nós precisamos saber. E é nisso que nós podemos confiar. E é por isso que Tiago termina esse texto dizendo: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Ele está dizendo que uma vida de pecado não é só aquilo que eu faço, mas é em quem eu confio. E por isso eu queria te encorajar, porque eu creio que enquanto eu falo com você daqui, Deus fala com você aí. E que nesses planos que você está fazendo para a sua vida, dessa imagem que você tem do seu futuro, e nessa disposição que você tem de fazer acontecer tudo o que você quer que aconteça na sua vida, também tem espaço para muita indisposição da nossa parte de fazer o que deve ser feito. Quantas decisões você está adiando? Quantas conversas difíceis que você está correndo delas? Quantos pecados que você está escondendo? Você sabe o que precisa fazer. Fale com a sua esposa. Fale com seu marido. Tenha aquela conversa difícil. Peça perdão. Perdoe. Creia. Se humilhe. Ame aquela pessoa. Busque a Deus. Abandone esse pecado. Confie em Jesus. Faça o que tem que ser feito. Se você conhece a Deus, você tem todos os recursos que precisa para viver uma vida com Ele. E é por isso que, para refletir e praticar, eu gostaria de encerrar essa conversa. Primeiro te encorajando a se arrepender de confiar tanto em si mesmo. Confiar tanto na sua competência e nessa imagem tão presunçosa que você tem de si. Arrependa-se de confiar tanto em si mesmo. O segundo desafio que eu tenho para você é: fundamente os seus planos na vontade de Deus. Se baseie nele. Busque saber o que Deus quer. Leia a Bíblia, procure conselheiros, se aproxime de gente mais madura que você. Se aproxime de pessoas que te levam para perto de Jesus. Fundamente os seus planos naquilo que Deus quer, na vontade dEle. E por último, eu quero te encorajar a confiar que Deus nunca te abandonará. É verdade que você pode se afastar de Deus, mas não é verdade que Deus se afastará de você.
Ele te ama. Ele te quer bem. Ele tem planos bons a seu respeito. Confia nele. Ele não te desamparará. E eu fico pensando, o que eu tenho de diferente daquele jovem de 13 anos naquela escola fazendo os seus planos? O tempo passou, eu cresci, amadureci, eu estou num lugar que eu nunca imaginaria que eu estivesse, mas essencialmente, está aqui falando com você aquele mesmo Washington, que não sabe nada sobre amanhã, que não tem forças nenhuma para fazer acontecer o que planejou, que não controla a sua própria vida. Você é como aquele Washington de 13 anos. Mas sabe de uma coisa? Independente do que vai acontecer amanhã, independente se os nossos planos serão realizados ou não, Deus estará conosco. Deus está cumprindo a sua vontade em nossas vidas. Deus está nos fazendo mais parecidos com Jesus. Deus não desistiu de nós. Deus é capaz para fazer infinitamente muito mais do que nós podíamos pensar, até mesmo pedir ou imaginar. E é por isso que eu queria terminar esse encontro convidando você a fechar os seus olhos e falar com esse Deus. A entregar a sua vida, entregar os seus projetos, entregar as suas intenções a Deus. E confiar nele de todo o coração. Deus, muito obrigado. Porque diante de uma vida tão complexa e de um futuro tão incerto, nós temos o Senhor. E o Senhor tem a nós. Por isso nós queremos confiar tudo que somos, nós queremos confiar tudo que temos a Ti. E nós queremos confiar a nossa vida para a Sua glória, nós queremos viver para Te conhecer e Te fazer conhecido em cada decisão que tomarmos, em cada sonho que temos. A nossa vida é Sua, Deus, e nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.